Olá, pessoas! Vamos dar continuidade à nossa aula de nomenclatura. Na aula passada a gente começou a ver algumas das regras de nomenclatura, vimos tudo baseado na contagem de carbonos, e hoje a gente vai continuar só um pouquinho mais de coisa para a gente finalizar a nomenclatura. Isso, nomenclatura que a gente está vendo é basicamente dos hidrocarbonetos, tá? Conforme a gente for vendo as funções orgânicas, a gente vai também treinando novamente a nomenclatura de outras funções. Mas quem fez a lista de exercícios viu que já tinha exercícios sobre funções orgânicas, identificação de cadeias, etc. Então a gente tinha parado no exemplo 4 de como determinar qual era a cadeia principal, tá? E a gente tinha visto que existia uma ordem de prioridade para a gente fazer a numeração. Então, a função orgânica tinha que estar no carbono com o menor número possível. Por exemplo, se esse menor número possível for 3, tudo bem, não quer dizer que a função orgânica tenha que estar sempre no carbono 1, tá? Ela tem que estar no carbono de menor número possível. E a mesma coisa com insaturação. Então, se a gente tem insaturação numa cadeia, geralmente a insaturação faz parte da cadeia principal, na grande maioria dos casos. E a gente conta ela como número 1 também. O número 1 mais perto da insaturação. Mas a insaturação pode estar em qualquer carbono. E o que acontece no caso se nós temos grupo funcional e insaturação? Como que a gente lida com isso? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente vê uma cadeia de 5 carbonos. Então, 3, 4, 5. Essa seria a cadeia principal ou essa que também tem 5 carbonos? Se tivesse só ligação simples, só ligação saturada, tanto faz, tá? Tanto faria qual dessas cadeias seria a cadeia principal. Mas, no caso, essa cadeia aqui tem uma ligação dupla. Então, como ela tem uma ligação dupla, a cadeia principal deve sempre contemplar o maior número de grupos funcionais e insaturações possível. Pode ser que ela não contemple todos, mas o maior número possível. Pelo menos quando a gente vai fazer a nomenclatura a nível de ensino médio, contempla. Tá? Então, são 5 carbonos nessa direção. E qual que a gente vai considerar o carbono 1? Porque nós tínhamos visto que o carbono 1 era sempre o mais perto do grupo funcional, mas a gente também viu que o carbono 1 era sempre o mais perto da insaturação. E nesse caso, a gente tem o grupo funcional em um canto, que seria um grupo funcional de ácido carboxílico, né? Uma carbonila ligada com uma hidroxila simultaneamente. E na face oposta, a gente encontra uma insaturação. Então, de qualquer jeito, um dos dois não vai ser contemplado com carbono de menor número. E quem que perde? Aí a gente vê naquelas regras de prioridade. Então, nós tínhamos visto na aula passada que a prioridade era sempre, primeiro, do grupo funcional, segundo, da insaturação, terceiro, dos ciclos, quarto, do número de carbonos e quinto e por último, a cadeia principal, a gente tem que encontrar o maior número de ramificações possível. Se os outros itens já foram contemplados e a gente ainda tem alguma dúvida. Dessa forma, o nosso grupo funcional é o que vai estar aqui com o carbono 1, porque que vai coincidir. Sempre que for ácido carboxílico ou aldeído, vocês vão ver que o carbono do grupo funcional vai ser o carbono 1, né? Se ele for o único grupo funcional. Por quê? Porque são funções que ficam sempre na extremidade da molécula. Mas isso é a próxima aula. Então esse é o carbono 1 e a insaturação tem menor prioridade. Ela é segundo caso de prioridade.
Então, ela vai ficar no carbono número 5, tá? Na hora da gente nomear. E a ramificação tem 2 carbonos que sobram, um grupo etila, ok? Então, na hora da gente dar um nome, ela seria, deixa eu ver, 3 etil, 4 ácido, seria ácido 3 etil, pente 4 enoico, tá? A gente vai ver mais pra frente como dá todo esse nome. E aqui, novamente, a gente poderia ter uma cadeia principal aqui, ó, com 5 carbonos, ou uma com 4, 5, 6, 7. O que seria preferível? Uma com 7 ou uma com 5? Se não tivesse grupo funcional, nem saturação com 7 seria melhor. Mas se a gente dá uma olhada aqui, também daria para fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, em vez de 5. Então por que essa é a cadeia principal com 5? Não era sempre com o maior número de carbonos? Se não tiver um grupo funcional, nem insaturação. No caso, a molécula tem os dois. Então aqui a gente está colocando o grupo funcional e a insaturação dentro da cadeia principal, com, novamente, o carbono mais próximo do grupo funcional sendo o carbono 1. Tá? E aí, o carbono da insaturação, por consequência, vai estar em seguida, né, depois do carbono 1. Lembrando, na hora da gente nomear, em caso de insaturação, essa insaturação está entre o carbono 4 e o carbono 5. Na hora da gente dar o nome, a gente vai dar o nome como penteno, mas vai ser 4-penteno ou 5-penteno? No caso, vai ser 4-penteno, porque a gente sempre tem que indicar o número do carbono em que está tendo aquele grupo funcional ou insaturação. Então esse 4 indica que naquele carbono a gente tem a dupla, porque tem 5 carbonos e a dupla poderia ter em qualquer outro lugar, então a gente tem que identificar. E por que 4 e não 5? Sempre no menor número possível. Ok? Alguma dúvida? No próximo exemplo, são sobre as cadeias cíclicas. Então, sempre que a gente tiver uma cadeia cíclica sem grupo funcional e sem insaturação, a cadeia cíclica vai fazer parte da cadeia principal, ok? Então aqui, toda essa cadeia inteira, ela vai ser a cadeia principal, inteirinha. E aqui nesse caso, a gente tem hidroxilas, ou seja, alcoóis. Então, o ciclo deixa de ser a cadeia principal, ele passa a ser uma ramificação, ou como chamado um pouco mais antigamente de grupo radicalar. E daqui, no exemplo de baixo, da mesma forma, ela não tem grupo funcional, mas ela tem uma insaturação. Então, a insaturação, no caso, vai determinar que a cadeia aberta ligada nesse ciclo, ela vai ser a cadeia principal, ok? Só lembrando que todos esses são ciclos, ou seja, cadeias carbônicas em que os carbonos das extremidades estão ligados entre si, como a gente viu nas aulas passadas. Ciclo é diferente de anel aromático, tá? Anel aromático tem uma regrinha que na lista de vocês eu coloquei essa regrinha como um adendo para vocês estudarem, mas em geral a gente vê como 6 carbonos formando um ciclo com ligações simples intercaladas por ligações duplas. Então aromático vai ser sempre um ciclo, né? Um anel aromático. No próximo exemplo, da gente ver as prioridades para a numeração dos carbonos. E quando a cadeia tem diferentes números de substituintes? Como que a gente escolhe para qual lado nomear? Tanto faz, a gente chuta,
Não, como a gente viu na última aula, tem que sempre ser padronizado. Então, essas cadeias, elas têm insaturação. Então, a gente sabe que o carbono da insaturação vai ser o carbono 1. Essas duas são a mesma molécula, tá? Que são a mesma molécula que está mostrada aqui do lado. Então, aqui, como não tem grupo funcional, o carbono 1 vai ser o carbono da insaturação. Então, aqui a insaturação está logo no carbono 1, entre o carbono 1 e o carbono 2, mas na hora de dar o nome, a gente põe no carbono 1. Depois, a gente já viu que a ordem é grupo funcional, depois insaturação, depois ciclo. Não tem ciclo, então a gente pula essa etapa. Próximo é maior número de carbonos possível na cadeia principal. A gente poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente sabe que tem duas possibilidades dessa cadeia principal ter de 6 carbonos. A de 5 a gente já descarta. Para qual lado vai ser a cadeia principal? Vai ser para a esquerda ou vai ser para a direita? Aí a gente vai para a próxima regra. Então a gente viu que não tem grupo funcional, próxima regra, insaturação. Tem insaturação, a gente colocou na cadeia principal. Próxima regra, ciclo. Não tem ciclo. Próxima regra, maior número de carbonos possível. A gente tem 6 carbonos para um lado ou 6 para o outro, tanto faz. E aí viria essa última regra de desempate, que seria o maior número de ramificações possível. Se a gente põe a cadeia para a direita, a gente vai ter 6 carbonos, a gente vai ter um radical metil aqui e um propil desse lado. Então a gente tem 2 radicais ou 2 ramificações. Se a gente faz o oposto, se a gente põe a cadeia principal voltada para a esquerda, nesse exemplo, só sobra um grupo radicalar, uma ramificação, que seria um butil, ou seja, 4 carbonos. Mas o que é essa porcaria dessa cadeia principal e dessa ramificação? A cadeia principal seria, como o nome diz, a principal, é aquela que garante o nome da estrutura. E as ramificações são todos os grupos que não fazem parte da cadeia principal. Não tem como a gente colocar todo mundo nessa cadeia principal. Então a gente viu as regras para classificar quem entra na cadeia principal e o que sobra é tudo agregado. Então eles ficam lá grudando nos carbonos da cadeia principal. Essas ramificações, elas podem ser carbonos, elas podem ser carbonos em ligação simples, pode ter duplas nas ramificações também, se não der para encaixar na cadeia principal. Dá para ter alguns grupos funcionais, dependendo, né, da prioridade, porque lembra, não dá para a gente encaixar sempre todos os grupos funcionais na cadeia principal. Às vezes um escapa, e aí ele vira um grupo radicalar. Qual que é o próximo passo para a nomenclatura? Então a gente já definiu quem era a cadeia principal. O próximo passo é numerar essa cadeia. Então a gente já viu todas as regras de numerar. Então o menor número sempre tem que estar perto da função, ou da insaturação, ou da ramificação, nessa ordem de prioridade. Então, nesse caso aqui, dessa molécula de pentano, tem 5 carbonos na cadeia principal. Então, pente, só tem ligação simples AN e é um hidrocarboneto O. Aqui a gente vê que é uma cadeia alifática, ou seja, uma cadeia não aromática, é uma cadeia aberta, ou seja, não ciclizada. Ela é uma cadeia ramificada, por quê? Ela tem pelo menos um carbono terciário, ou seja, ele faz ligação com 1, 2, 3 carbonos vizinhos. Então ela é ramificada e completamente saturada, ou seja, não tem ligação dupla nem tripla. Além disso, ela é uma cadeia homogênea. A cadeia principal é composta apenas por carbonos. Então, relembrando a nossa última aula, as nossas últimas aulas. Tá, tem 5. E a ramificação está logo nesse segundo carbono. Então, o carbono número 1 vai ser o carbono mais próximo da ramificação, que vai ser o vizinho, porque aí
essa metila, ela fica no carbono 2. Tá? Essa é a forma de enumerar ou numerar corretamente. E se tivesse aqui no meio, de qual que eu começaria? Tanto faz, porque de qualquer jeito ia coincidir com o carbono 3. Essa molécula, 6 carbonos, exatamente a mesma classificação dessa, tá? Por onde a gente começa a numerar? Ó, a gente tem um radical perto desse carbono, da extremidade, e tem um perto da outra extremidade. E agora? E agora, meu Deus? Então a gente começa entendendo a ordem de prioridade. Não é só uma das ramificações, uma das insaturações ou uma das funções que tem que estar perto do carbono de menor número. São todas as possíveis perto do carbono de menor número. Então a gente numerando aqui com esse carbono da direita sendo 1, a gente vai ter essa ramificação no 2, essa ramificação no 3 e essa ramificação no 5. E se a gente tivesse feito o contrário, aqui sendo o 1, essa ramificação ficaria no 2, essa ficaria no 4 e essa ficaria no 5. O que é melhor? 2, 3, 5 ou 2, 4, 5? O que tem menor número? 2, 3, 5. Ok? Aqui depois, a gente vai numerar, aqui fica mais fácil, porque a gente tem uma insaturação, uma ligação dupla. Então, ela tem que estar bem perto do carbono número 1, que é aqui. A gente vê que a cadeia principal tem 6 carbonos, que é o maior número de carbonos possível. A gente contempla nessa cadeia a insaturação e a gente tem 2 ramificações no 4 e uma no 5. Ai, mas e se a gente tivesse 2 no 6 e uma no... Não, na verdade, 2 no 5 e uma no 4. Ai, meu Deus, como que fica a ordem de prioridade? Coloco esse como 1? Não, a gente coloca a insaturação como 1. Tudo bem se as ramificações ficarem com um número maior. No caso, a prioridade agora é para a insaturação. E se a gente tem o grupo funcional? A gente tem que colocar o grupo funcional no começo. Então, no carbono 1, a ramificação está no 4. O último passo para a gente fazer a nomenclatura. Então, a gente constrói finalmente o nome, falando quais são os substituintes e onde cada substituinte está na cadeia principal, indicando pelo número do carbono. Então, a gente tem aqui o 3-metilpentano. Por quê? A gente tem a cadeia principal, tem 5 carbonos, pente, todas as ligações simples, an, e é um hidrocarboneto, O. Então, pentano. A gente sabe que a cadeia principal é um pentano, mas a gente vê que tem um radical grudado. Esse radical está no carbono 3. E o nome desse radical é metil. Por quê? Porque ele tem um carbono. Então, met. E il é o final do nome para indicar que é um radical. Então a gente sabe que O é o final para indicar hidrocarboneto. Il indica radical. Ok? Então essa molécula vai ser o 3-metilpentano. Lembrando que o nome do radical vem antes do nome da cadeia principal. Então na hora da gente nomear, a gente tem que achar primeiro a cadeia principal, mas na hora de construir nome, o nome que vem primeiro é da ramificação e o da cadeia principal por último. E aqui no caso está falando que os nomes nem sempre são separados por hífen, tá? Essa é uma das regras principais, mas pode variar. Só que os números eles devem ser separados por hífen. Aqui no caso, quando a gente tem ramificações iguais, a gente usa o prefixo multiplicador, ou seja, ditetra, tetra, penta, hexa, etc. Então, a gente tem aqui, na cadeia de butano, a gente tem uma ramificação no carbono 2 e no 3. Tanto faz numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. De qualquer jeito, vai coincidir com o 2 e o 3, tá? Então, a gente tem 2,3 metil. Só que a gente tem um metil no carbono 2 e a gente tem um metil no carbono 3. Então, vai ser 2,3 dimetil. Por quê? 2 metils. Um no carbono 2, um no 3.
O 2 indica que tem um radical no carbono 2. O vírgula indica que o próximo radical está no carbono 3 de metil e depois o nome da cadeia principal. E aqui é um caso mais interessante. A gente tem duas ramificações nesse carbono e uma num carbono para o outro lado. O carbono que tem mais ramificação, ele vai ser o mais próximo do carbono 1. Então, aqui no caso, coincidiu como sendo o 2. Qual que é o nome que a gente dá quando a gente tem duas metilas ligadas no mesmo carbono? Metila. E aqui a gente tem outra metila. Então aqui, o que a gente está indicando? 2,2,4. Ou seja, no carbono 2 tem uma metila, no carbono 2 tem outra metila e no carbono 4 tem a última metila. E elas são as trimetil. Por quê? Metil, dimetil, trimetil. Ok? Ficou alguma dúvida por enquanto? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor! Ah, que ótimo! Ótimo ver que estou sendo claro. Ei, Pedro, Ah, obrigado. Que alívio. E mais regrinhas. Eu sei que essa aula é um pouco entediante, porque é muita regra, mas é um mal necessário, já que a gente tem milhões de estruturas e a gente tem que nomear. No caso, antes a gente só via cadeias com metil. E quando tem metil e etil, qual que eu escrevo primeiro? Eu escrevo primeiro o nome do metil? Eu escrevo primeiro o nome do propil? Primeiro do etil? Primeiro do butil como radical? O primeiro radical que você vai colocar no nome vai ser seguindo a ordem alfabética, ok? Então aqui a gente vê que para contemplar as ramificações nos menores carbonos possíveis, o primeiro carbono, carbono número 1, lembrando que carbono número 1 não quer dizer necessariamente que ele é um carbono primário, tá? Esse carbono 1 é primário, mas não necessariamente é uma obrigação. Quando a gente tem um ciclo, por exemplo, um dos carbonos vai ter que ser o carbono 1. E esse carbono 1 ele vai ser o carbono secundário. Então, carbono 1 é diferente de carbono primário, ok? Da mesma forma os demais. Aqui a gente tem um metil no carbono 2 e um etil, ou seja, et, 2 carbonos, e o radical, um etil no carbono 3. Na hora de escrever o nome, a gente escreve 3-etil, 2-metil, pentano. Ai, mas começa com 3 e não começa com 2? Sim, começa com 3 porque a gente está respeitando a ordem alfabética. Então, etil vem antes do metil. Então a gente põe primeiro o nome do etil, que está no carbono 3, então 3-etil, depois vem o 2-metil, pentano, cadeia principal. Aqui, prefixos multiplicadores não são levados em conta. Então, o fato de você ter dimetil, trimetil, não interfere, tá? Você ter um dimetil, ele começa com D, mas ele não vai antes do etil, porque prefixo multiplicador é um zero à esquerda. O que vai interessar é o metil. Ok? Ok? Aqui, novamente, a forma de enumerar. A gente teria, de qualquer jeito, uma ramificação no carbono 2, mas a gente teria que contemplar essa outra ramificação. Para ela estar no menor número possível, a gente começa nomeando daqui. Contém o maior número de carbonos possível, não tem grupo funcional, não tem ramificação, então não tem ciclo. A primeira regra que a gente tem que seguir nesse caso, então, é maior número de carbonos, que é o que ela contempla. No caso, essa molécula vai ser um 3-etil, 2,5 dimetil, um metil para cada um, no final a gente tem 2 hexano. Tá vendo? Aqui ele trata como separado ou ele trata como nome junto. O nome de metil, hexano escrito junto. Em geral, tanto faz. Tá? Aqui está falando que o termo dimetil deve ser separado por hífen do nome hexano, por causa que a letra H não tem som. Regrinhas extra.
No metilbutano, a indicação da posição do grupo metil é facultativa. Então, por quê? Porque no metilbutano, de qualquer jeito, o carbono da ramificação vai ter que estar no 2. Por que no 2? Se a gente pega essa ramificação, exclui essa ramificação e põe no carbono 1, ela deixa de ser uma ramificação. E ela passa a fazer parte da cadeia principal. A cadeia principal teria 5 carbonos. Se a gente põe no carbono 4, a mesma coisa. Passa a ser parte da cadeia principal. Então a única forma da gente ter um radical metil nessa estrutura do butano seria no carbono 2. Mas tem o carbono 3, tá? Mas se você coloca no carbono 3, pelas regras, ele vai ter que ser o carbono mais perto do carbono 1. E aí o 2 é mais perto que o 3. Então, alguns casos, tanto faz. Ok? Caso o grupo metil estivesse no carbono 1, teríamos um composto de cadeia normal e não o metilbutano, assim como eu falei. E aqui, correto, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, errado, 1, 2, 3, 4. Por que que tá errado? Porque ele está pulando esse carbono, tá? Ele pulou esse carbono. A gente não pula o carbono em que está ligado a ramificação. A gente tem que falar aonde está esse carbono. Então, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Mas a cadeia principal teria 5 carbonos. Nomenclatura das ramificações. Mesma coisa que a gente já tinha visto. Então, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, undec, dodec, etc. Só que em vez da gente colocar os sufixos de, por exemplo, de alcano, alceno, alcino, a gente põe como grupo alquil, que significaria que é um radical, é uma ramificação feita de carbonos. Então a gente termina com il. Se a gente vê que tem um carbono só ligado, é metil. Se a gente vê que tem 2, etil, propil, butil, assim em diante. A partir do momento que a gente tem mais de 2 carbonos nesse radical, ele pode se formar esse grupo que a gente chama de alquil. Tá? Que o metil e etil entram, mas eles não necessariamente são alquilas. O que isso significa? No propano, a gente não tem só uma configuração do propano. A gente tem o grupo propil ou N-propil, pode ser chamado de N-propil, que significa que é uma cadeia linear, ou a gente pode ter um isopropil. Qual que é a diferença do isopropil? O isopropil é uma ramificação com ramificação, ok? Então, o propil, pensem no meu dedo. O propil seria aqui o meu dedo, ó. 1, 2, 3. E o isopropil, ele seria 1, 2, na verdade ele seria 1, 2, 3. Então, o carbono daqui da intersecção, ele seria o 1 e ficaria uma pontinha para cada lado, ligado. Ok? Pode parecer um pouco confuso para imaginar, mas é isso. Isso é um isopropil. Então não são só 3 carbonos ligados. Eles são 3 carbonos ligados numa configuração específica. Porque iso? Iso significa idêntico. Então, isopropil, a gente sabe que é uma cadeia que a gente tem... Se a gente olha para os dois lados, vai ver a mesma coisa. Então aqui, 1, 2, 3. 3 carbonos é um propil. Só que é um isopropil porque tem uma ramificação para a direita e uma para a esquerda. Depois do iso, a gente também pode ter o terc, que sempre que a gente tem o terc, a gente tem um butil, né? Porque é um carbono quaternário. Então a gente tem aqui, ó, terc, butil. Por quê? 1, 2, 3 carbonos ligados no mesmo lugar. Ok? E aí a gente tem umas outras que a gente vai vendo e aprendendo mais com a prática. Então, quando a gente tem N antes da cadeia, tipo N-octil, significa que é linear. Diferente de se ela seria sec-octil, etc, etc, etc. Ok? Então aqui sec a gente está falando mais para mostrar que ela é assimétrica. Um lado é diferente do outro.
Para a gente construir os nomes, a gente tem que colocar os prefixos, separação por hífen, sem levar em conta a indexação por ordem alfabética, tá? Então, no caso, ele é um terc butil, ele é um sec butil. Esse sec, esse terc é a mesma coisa do di, tri, entendeu? Ele não entra na ordem alfabética. O que entra na ordem alfabética é o b de butil. Então, aqui tá falando, ó, o butil de qualquer jeito vai preceder o etil, certo? Por quê? Porque B, E. Só que tem esse caso especial quando põe o iso na frente. Mas frescurada. E aí se põe iso na frente, a gente considera o I. Whatever. Dá pra vocês verem que são muitas regras, nem todas a gente usa sempre. E por que não precisa ser tão rígido em decorar elas? Porque, em geral, no quesito vestibular, a gente tem alternativas. E as alternativas já vão dar a divisão, e eles não vão se atentar a essas regras de sec-butil vem antes ou depois do isobutil, tá? Eles vão se atentar mais se você sabe contar os carbonos, colocar a ramificação no lugar certo, ok? Aqui no caso, isopropil antes do metil. Então, a gente tem P de propil, mas vem antes do metil porque o iso está junto. Então, ele não é um prefixo itálico, ele não é separado por hífen. E aqui, um exemplo do próximo. A gente pode ter outros tipos de ramificação também, com nomenclaturas usuais. Então, se a gente tem uma dupla, né, 2 carbonos com uma insaturação, a gente vai ter um grupo etenil ou um grupo vinil. É o caso que as insaturações elas não cabem dentro da cadeia principal e elas acabam fazendo parte da ramificação. Fenil. O que seria um fenil? É quando a ramificação é um benzeno. E o que seria um benzil? Significa que a ramificação é um benzeno conectado a um CH2. Então, por exemplo, para ser fenil, esse carbono aqui já teria que fazer parte do anel aromático. Para ser benzil, teria esse primeiro carbono, que seria esse, e aí teria um carbono para o lado, e aí encaixaria o anel aromático. Fenil, benzil são grupos que a gente vê com bastante frequência, então esses também é interessante decorar. Nomenclatura radiofuncional era utilizada antigamente, mas vocês ainda podem ver nos livros. Só para vocês entenderem, a que a gente usa mesmo é a nomenclatura substitutiva. Mas o nome substitutivo desse composto seria cloro-metano, né? Porque seria o ligante na função aleto e depois o metano. A radiofuncional a gente chamava de cloreto de metila, colocando o radical ou a função em evidência. Ok? Aqui a função antes do nome dos substituintes. Não causa grandes diferenças, então o nome substitutivo seria metoximetano, esse éter, mas na radiofuncional seria éter dimetílico, porque a gente tem uma metila para o lado ou uma metila para o outro. Só para vocês entenderem que existe, tá? Aqui seria o etoxi, então o grupo que vem antes do oxigênio, et, e o grupo que vem depois, outro et, etoxi-etano. Só que a radiofuncional seria éter dietílico, porque tem o metila para esse lado, o metila para o outro. Etoxetano, como que ele sabe isso? A gente vai ver depois, tá? Conforme a gente for vendo os grupos, entender qual é cada grupo, aí a gente vai estar pronto para nomear o grupo. Propanona, que a gente também conhece como acetona, também pode ser conhecida como cetona, que é esse grupo, dimetílica. Então, quando você tem só uma carbonila no meio da cadeia, ela é uma cetona. Só para vocês entenderem. Agora vem a parte que vocês odeiam, tá? A gente vai relembrar a musiquinha. Então, vamos cantar. Não teve música do Bassan, mas tem minha, que eu sei que é a aula mais esperada da semana. Tenho certeza disso. E quem mentir, e quem falar que não é, tá mentindo. E se alguém ousar mentir, a próxima lista vai ter 50 exercícios. Sem querer ameaçar. Então vamos lá na nossa musiquinha.
Na química orgânica tem que nomear toda a cadeia pra não se embananar. Nos hidrocarbonetos eu vou te ensinar. Conta os carbonos da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, ect, oct, non, dec, dec, dodec é 12. É assim que se nomeia toda essa cadeia. Conta os carbonos e a insaturação. E na prioridade da numeração é o grupo funcional, depois a insaturação. Logo após os ciclos, carbonos vou contar. E quero que sobre muito grupo radicalar. Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, epitil. Octil, nonil, decil, decil, dodecil é 12. É assim que se nomeia a ramificação. Conta os carbonos e a insaturação. Ó, agora ficou mais completa. E deu para encaixar toda a prioridade da numeração. Então, primeiro grupo funcional, depois insaturação, depois o ciclo, depois número de carbonos e, por último, maior número de radicais. E essa segunda parte, né, esse segundo coro, a gente está falando a mesma classificação dos carbonos, só que a primeira parte era a classificação da cadeia principal e agora seria o nome das cadeias alquílicas radicalares. Ficou ótimo, eu sei, gente, eu sei. Muito orgulho disso. Eu adorei, muito obrigada. Ah, gente, sensacional. Vocês vão ter que decorar, entendeu? Logo que voltar a aula presencial, a gente vai ter que ter uma aula só pra vocês ficarem cantando isso sem parar. A gente faz tipo um mega karaokê. Seguindo essas regras, agora a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos dar um nome para o mirceno. A gente vê que alguns compostos têm nomes comuns. Então, mirceno é esse composto. Só que, se eu te falo, oh, desenha aí o mirceno. Então, a gente tem que saber a nomenclatura e o PAC. Esse mirceno é o que dá o cheirinho de pinheiro. Então, quais são as regrinhas que a gente faz? Encontra a cadeia principal, tá? Qual que vai ser a cadeia principal? Aqui tem maior número de funções orgânicas, insaturação, tal, que a gente tinha visto. Essa vai ser a cadeia principal. Ela tem a maior parte das insaturações, então ela tem 2 das 3 insaturações, e, além disso, ela tem o maior número de carbonos. Aqui, se a gente fizesse assim, a gente teria também 2 insaturações, mas olha o tamanhozinho da cadeia, né? A gente tem que saber ponderar também, tem que ter uma coisa mais racional. Não é só colocar as insaturações, a gente tem que saber equilibrar com as outras regras. São prioridades, mas elas não são irrelevantes. Então, você ter o maior número de insaturações na cadeia vai ser a sua prioridade, mas não quer dizer que só porque você encaixou as 2 que ela está certa. Então, no caso, a gente encaixou aqui. Olha as regras que a gente obedeceu. Maior número de insaturações possível, maior número de carbonos possível e o maior número de ramificações possível. A gente tem 2 ramificações. Se a gente tivesse feito só isso, a gente teria poucos carbonos e uma ramificação só. Seria completamente errado, sendo que a ramificação seria maior do que a cadeia principal. Então, não teria sentido. Ok? A gente começa a numerar perto da insaturação. Então, a insaturação que está mais próxima é essa daqui do carbono 1. Que grupo vai ser o nome da cadeia principal? Vamos dar o nome só da cadeia principal. Tem 8 carbonos. Então, oct. Oct é um alceno. Só que ela não é só um alceno, ela é um dieno. O que são os dienos? São alcenos, mas que em vez de ter uma dupla ligação, tem 2 duplas ligações. Então, aí influencia no nome no final. A gente tem que colocar o nome. Então, seria oct 1,6, que são os menores números, dieno, tá? Então, a cadeia principal 1,6 octadieno, ou vocês podem escrever octa 1,6 dieno. O que significa? A cadeia principal tem 8 carbonos
E alguns desses carbonos, 2 no caso, na verdade 2 ligações são duplas, né? 4 carbonos fazem uma ligação dupla entre si. Então, de 2 em ligação dupla o hidrocarboneto. Então, basicamente, de 2 em alceno. 1,6 para a gente saber aonde estão essas ligações duplas. A gente não pode sair colocando ela onde a gente quer. E agora a gente já deu o nome da cadeia principal. Vamos dar o nome dos radicais. Quais são os radicais? O que não é a cadeia principal. Então esse é um metil, porque ele tem um carbono só. Esse carbono aqui não é ramificação, tá? Ele é cadeia principal. Olha, o carbono 7. A ramificação aqui está ligado na cadeia principal. Então a gente tem uma ligação e na ponta dessa ligação a gente tem o radical. É um metil, porque um carbono. E esse daqui é um metileno, porque é um carbono só, mas ele faz ligação dupla com a cadeia. Então agora a gente tem que seguir também a ordem alfabética dos radicais. E aí fica 7-metil, 3-metileno, porque ele tem eno, ele tem mais letras, então ele fica para depois. 1,6 octadieno. De vermelho está destacado nosso grupo radicalar. Então o grupo radicalar vem sempre antes no nome, e em amarelo a cadeia principal, que fica no final, junto com o nome da função. Continuando. Linalol também é um composto da mesma classe do anterior, do merceno, também tem origem de planta, tá? E ele tem um cheirinho doce e é um dos principais componentes para o Chanel número 5, um perfume que é muito de rico, e como eu sou pobre eu não conheço nem o cheiro, mas aqui está escrito que o cheiro é adocicado, então eu confio. A gente tem que encontrar a cadeia principal, então aqui, indo do 1 até o 8, é o maior número de carbonos possível. Por que esse é o 8 e não esse? Tanto faz, tá? Pode ser esse 8 ou pode ser esse 8. Independe. O número começa mais perto da insaturação ou do grupo funcional? Primeiro, do grupo funcional. O que está coincidindo aqui é que o grupo funcional está muito perto da insaturação. Então, o grupo funcional vai estar num número depois da insaturação nesse caso. Deu para entender? Por quê? Porque a insaturação é logo entre carbono 1 e carbono 2. E o grupo, a função orgânica, ela está no carbono 3. Mas a gente nomeia ela sempre para estar perto do menor número possível. O menor número possível para ela é 3. Nem sempre a gente consegue colocar ela no 1, tadinha. Então, a gente tem essa cadeia, 8. É um octil 1,6 dieno, novamente, tá? Então, octa, não octil, octil é radicalar, é um octa, 1,6 dieno, de novo, igual antes, mas tipo, nossa, antes era 1,6 octadieno. Esse também, olha, incrível. O que muda? Os radicais. E muda completamente o cheiro, né? Um tinha cheiro de pinheiro e esse tem um cheiro doce, que são diferentes. Então a gente já numerou, dá o nome da cadeia principal, octadien, mais a função. É um hidrocarboneto, então a função vai ser, na verdade, não é só um hidrocarboneto. A gente tem que se atentar que aqui a gente tem um 3 e tem uma hidroxila, então a gente tem um álcool aqui. Então não é só 1,6 octadieno, é 1,6 octadien 3 ol, porque a gente tem um álcool no carbono 3. Então não termina com dieno, terminaria com dien 3-ol. 3 representando que o álcool está no carbono 3. E a gente põe os radicais. Então, o ol que a gente colocou, né, o álcool, nesse caso ele não vai ser um radical. Ele vai ser parte da cadeia principal, né, porque ele é função orgânica. Só que ele é uma função orgânica que desprovida de carbono. É só um OH que se liga em um carbono da cadeia principal, ok? Então ele não é radicalar nesse caso.
e a gente põe 3,7 de metil, 2-metil, 1 no carbono 3, 1 no 7. Então, a gente só tem metil, não tem como seguir a ordem alfabética aqui, porque só tem metil. Mas a gente segue a ordem numérica, então. O primeiro metil está no 3, o segundo está no 7. Esse composto, vamos achar a cadeia principal. Qual delas vai ser? Aqui tem 6 carbonos, mas começando perto da função, ou aqui tem 5 carbonos, mas que tem a função e a insaturação. Lembra da musiquinha? Então, função, depois insaturação, aí vem o ciclo e depois o número de carbonos. Então a gente tem que encaixar insaturação. O certo é só 5 carbonos mesmo. A gente tem pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Ok? 4, porque tem uma ligação dupla aqui, então então seria um penteno. E um ol, que é a função orgânica álcool, que está do outro lado. Então ela é pente, 5 carbonos. No carbono 4 a gente tem o en, que é a dupla. E no 1 a gente tem a função orgânica, que é no ol. Esse é o nome da cadeia principal. E as ramificações? A gente tem um etil e um N-propil, ou você pode chamar só de propil. Se você chama só de propil, a gente já entende que é o linear, não aquele ramificado que a gente tinha visto antes, tá? E aí o nome do radical vem antes. Então seria 2-etil, ordem alfabética. 3-propil, aí vem o nome principal. Pente 4 em 1-ol. Sim, é um nome bizarríssimo, mas é o nome que é dele, né? Entendeu? A gente não pode julgar os nomes. A gente também, às vezes, tem uns nomes estranhos, né? Eu acho que esse é o... Bom, esse é um dos últimos casos, né? Nomear o composto. Aqui a gente vê que todos esses compostos, a gente consegue ter 6 carbonos na cadeia principal e a gente consegue deixar a insaturação na cadeia principal. Então, que raios vai ser a correta? Tá? Porque em todos tem 6 carbonos e em todos a insaturação está no carbono 3, independente do lado que a gente olha. E aí, por onde que a gente vai? Aí a gente vai pro maior número de radicais. Maior número de radicais, a gente tem essas duas que tem 3 radicais. Então, considerando a cadeia assim linear, a gente tem esse radical, esse e esse. Ambas têm 3. E por onde eu começo a numerar? Da direita para a esquerda para a direita. Aí a gente tem que colocar o radical e a insaturação no menor número possível. A gente viu que a insaturação nesse caso vai ser sempre no carbono 3. Então a gente vai para o radical no menor número possível. Sobra só essa estrutura. Então ela vai ser um 3-etil, ordem alfabética, 2,4 dimetil, X, 3, eno, porque a gente tem uma insaturação no carbono 3 desse hidrocarboneto. A gente tem 2 metilas no mesmo carbono. O que a gente faz? Aqui a gente começa a nomear perto da insaturação. E a gente tem 2 metilas no mesmo carbono, vai ser dimetil do mesmo jeito, só que a gente põe 5,5, mostrando que as duas estão aqui. Então é 5,5 dimetil, hept, 2 ino. Então aqui tem um carbono também, tá? Tá desenhando linear, mas não é uma ligação gigante. Esse carbono 1 com o 2 é uma ligação simples. O 2 com o 3, que estão quase escondidos aqui, são uma ligação tripla. E o 3 com o 4 é uma simples de novo. E nossa aula já acabou o tempo. Isso eu não vou voltar na aula que vem. Enquanto vocês quiserem a lista, vocês podem olhar. Novamente, são só exemplos, tá? Então tem mais exemplos aqui de ciclo alcenos, né? Então alcenos dentro do ciclo, sempre o número sempre a insaturação no número 1. E os radicais têm que estar no menor número possível.
E aí tem mais exemplos, tudo isso de exemplo que eu trouxe. E aquela tabelinha super legal que uma colega de vocês me mandou. É muito útil para vocês. Por último, uma tabelinha também para estudo da classificação dos hidrocarbonetos. Então, que a gente viu nas outras aulas, para vocês lembrarem. Então, a gente pode ter hidrocarboneto alifático ou aromático, e o alifático pode ser cíclico ou acíclico, né? Então, pode ser cadeia aberta ou fechada. Cadeia aberta pode ser alcano, alceno, alcino. Cadeia fechada, cicloalcano, cicloalceno. Ok? Isso é só para vocês terem mais material para estudar.